Olá, bem-vindos a essa tentativa de continuar produzindo conteúdo, mesmo quando as coisas não são favoráveis. Eu, por exemplo, estou gravando com uma webcam e não é exatamente a semana mais livre em termos de tempo para mim. E a luz do meu escritório também não vai ser estável. Muitas coisas vão ser desfavoráveis hoje. Mas eu preciso continuar produzindo. Essa é uma missão. Assim, você precisa continuar tirando coisas de dentro do coração, mesmo quando aparentemente você já não tem mais o que dar. Mas eu vim aqui para terminar de falar sobre aquela saga da relação entre o processo criativo e o coração. Eu consegui desenhar o que eu precisava. E é muito curioso que significado é um negócio muito pessoal, mas quando você está tentando comunicar as coisas, você considera sucesso o momento em que você, vou dizer, por exemplo, numa ilustração, você representou aquilo de maneira objetiva, mas carregando a subjetividade tão, assim, tá tão evidente que as pessoas conseguem entender. Algumas pessoas gostam, eu preciso tirar o som aqui, calma aí, assim. Algumas pessoas gostam de fazer arte e fazer os seus trabalhos de uma maneira misteriosa, mística e toda cheia de rococós e que seja preciso contar uma história para poder explicar. Eu já fui desse tipo e acho que eu tenho momentos assim ainda, em que as coisas que eu falo e faço não são facilmente comunicáveis, tipo, não são facilmente entendíveis. Eu às vezes prego assim, de uma maneira em que eu tô falando de coisas que as pessoas parecem que não estão compreendendo. Às vezes eu escrevo músicas assim, que elas têm significado tão pessoal que só faz sentido pra mim. E às vezes eu desenho assim. Parte do meu trabalho é meio místico, digamos assim. Eu vou usar a palavra místico, embora tenha uma conotação negativa na maior parte dos círculos evangélicos, mas místico no sentido de oculto, tem um significado escondido, tem um significado que talvez faça sentido pra mim e não tanto pra você que tá vendo. Mas aí, com o tempo, conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo que comunicar de maneira eficiente e clara é mais importante do que, às vezes, até comunicar de maneira bonita. Porque o trabalho de um designer é um pouco diferente do trabalho de um artista. As coisas. Design envolve arte, mas são diferentes. Porque o design, a criação de uma peça desse tipo vai exigir comunicação clara. De novo eu vou falar do podcast no Anagrama, tá aqui no link outra vez. Se você não foi lá assistir, talvez você entenda melhor ouvindo o que eu falei lá. É esse sentimento de que comunicar é preciso e que não é uma comunicação que faz sentido só para quem criou, mas uma comunicação que faz sentido para quem tá vendo também. Isso é muito importante. Então, o desenho que você faz é importante e o que ele quer dizer precisa ficar evidente. É importante também. Nesse sentido, pregações não são muito diferentes desse tipo de trabalho. Músicas não são muito diferentes nesse tipo de trabalho. Cara, quando você tá se preocupando em comunicar, você tem que falar de uma maneira que as pessoas consigam entender. Isso é muito importante. E às vezes, uma coisa que eu tenho assim comigo é que certos isolamentos culturais, especialmente denominações que são muito fechadas em seu próprio contexto, criam contextos culturais internos. E aí, as pregações dessas determinadas denominações, pregações desses determinados grupos ficam muito, o vocabulário é muito próprio. Vou dar o exemplo do Cais outra vez. O Cais usa muitas metáforas próprias. E às vezes a gente tem que comunicar as coisas
E as pessoas não entendem bem porque as nossas metáforas são muito nossas, são muito próprias. Então existe um esforço consciente de todo mundo que fala e prega no cais de conseguir trazer para fora do universo da metáfora a comunicação, trazer para um meio mais prático, mais viável, uma comunicação mais transcultural. Isso é muito importante. Não só igrejas fazem isso. Na verdade, a maior parte dos contextos culturais tem seu próprio glossário, tem a seu próprio conjunto de vertentes comunicativas, seu próprio arsenal de palavras, expressões, ideias e conceitos que definem aquele grupo de maneira que sirva para a sua identidade, mas não só isso. Serve como uma série de códigos internos que aproxima quem está perto, mas afasta quem está à margem. Então, se você é alguém que fala, se você é alguém que prega, se você é alguém que cuida de pessoas, se você tem algum tipo de comunicação, faz parte do seu ministério, faz parte do seu serviço na igreja, algum tipo de comunicação, e eu diria que a maior parte dos serviços em igreja envolve algum nível de comunicação, você precisa atentar para mais do que o que você fala, você precisa atentar para como você fala. E você tem que estar muito claro de quem você quer que a comunicação alcance. Para então você escolher que palavras vai usar, que exemplos vai usar. Assim, eu creio que, biblicamente falando, nós temos que ser o mais gerais possíveis, alcançar o máximo de pessoas possível quando a gente está comunicando o evangelho. E não faz sentido você usar palavras, expressões e exemplos que sejam significativos só para você e para o seu clube. Faz sentido só para você e para o seu contexto cultural. Sabe por que eu digo isso? Porque, especialmente pós-pandemia, a maior parte das igrejas começou a fazer algum tipo de comunicação online. E, nesse caso, as pessoas estão tendo acesso àquilo que a gente produz dentro das nossas igrejas. E, sinceramente, para o mundo não faz sentido. Faz sentido para nós, faz sentido para as pessoas mais próximas ali do nosso contexto cultural, mas às vezes as pregações são simplesmente crípticas para qualquer pessoa que por acaso caia no seu vídeo e comece a escutar a sua pregação. Talvez ela não entenda o que você está falando, porque você tem um glossário tão próprio, uma maneira tão própria de comunicar, expressões tão próprias do seu ciclo, que talvez não façam sentido para mais ninguém. E eu acho que a maior parte das vezes a gente não é responsável e nem é sincero com aquilo que a gente está produzindo, porque, de novo, a gente não para pensar muito em qual é o objetivo do nosso coração. E as palavras que a gente emite sempre vêm do coração. Isso é importante, esse é um conceito que Jesus nos dá. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a intenção do seu coração é se comunicar somente com o seu grupo. E aí as palavras que você fala atingem somente esse grupo. É muito complicado a gente reavaliar a maneira como prega, especialmente quando faz isso todo dia. Se você é um pastor, um líder, um grupo de grupo de jovens, sei lá, de célula, qualquer nível de liderança que você tem muitas responsabilidades e muitas atividades, você está constantemente fazendo as coisas e você às vezes não tem tempo de parar e reavaliar como você está fazendo as coisas. Você simplesmente continua fazendo. E eu passo constantemente por isso, eu passo constantemente por períodos de extrema pressão no meu trabalho pastoral, de extrema pressão no meu ministério enquanto uma pessoa que toca na igreja, que serve a igreja com música. Eu não tenho tempo para parar para reavaliar o que eu estou fazendo. Eu tenho uma série de mensagens para dar, eu tenho uma série de momentos para ministrar louvor, eu tenho uma série de coisas. Todo final de semana, nesse mês, eu vou tocar na minha igreja e eu trabalho, e meu tempo é muito curto. O tempo que eu posso dedicar a esse estudo, a essa análise é muito pequena. Eu não sou pastor em tempo integral, embora isso seja algo que eu realmente ame fazer. Eu não sou pastor em tempo integral, eu não sou ministro de louvor em tempo integral. Então eu não consigo fazer disso aquilo que ocupa o máximo do meu tempo.
parar para pensar nisso, parar para pensar em como eu estou produzindo as coisas, é um luxo que eu não tenho. E eu consigo ver essa mesma realidade em muitos companheiros de caminhada. De simplesmente ter que continuar, de ter que seguir e não conseguir parar para repensar os seus caminhos. Eu só gostaria que a gente fosse mais honesto na hora de analisar essas coisas e você analisasse seu próprio ministério, como eu estou fazendo com o meu, e chegasse à conclusão que sim, algumas coisas estão sem sabor, algumas coisas estão sendo feitas de qualquer maneira, algumas coisas estão sendo feitas como dá para fazer. Em muitos casos, as pessoas simplesmente engessam e botam o pensamento e falam assim, não tem outro jeito de fazer as coisas e já nem refletem mais, só seguem em frente. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria porque a iniquidade aumentaria. O Senhor fala isso em Mateus 24. Iniquidade não é o pecado, o erro cometido por ignorância. Não é a transgressão, que é o erro deliberado, mas é a mudança do normal. A iniquidade é você mudar a lei, é você estabelecer uma nova lei para você. E às vezes eu acho que a nova lei que nós líderes temos estabelecido é a lei do que funciona. Ao invés de nós pararmos para ser honestos e termos esse tempo de reflexão, e eu vou usar a palavra autocrítica, que é uma palavra que está na moda. Esse tempo de reflexão e de autocrítica, de companheirismo pastoral, de ensino mútuo. O que nós temos feito é substituído essa etapa tão importante do processo por um simples empurrar daquilo que funciona. Se isso funciona na igreja X, eu vou fazer na minha. Se isso está funcionando na igreja Y, eu vou fazer na minha. Se é disso que os jovens gostam, é o que vai rolar aqui. Pragmatismo é uma das fontes de iniquidade na igreja. O pensamento pragmático é uma mudança da lei. Nós trocamos a sinceridade e a pureza de um evangelho de Cristo que é autoral e que parte da palavra para a comunidade, e a comunidade responde com sua própria cor e tom, produzindo uma igreja local que é autoral, saudável e viva, para uma igreja que vive de imitar contextos, aplicando de maneira quase literal ou disfarçada dentro da sua realidade aquilo que funciona em outra, para tentar ter os mesmos frutos, porque nós estamos sendo julgados de maneira pragmática. Se você gostou desse vídeo, apesar de ter sido enorme, clica no gostei, aqui embaixo. E não se esqueça de, se você viu sem estar inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque como eu estou voltando a produzir, o YouTube não entrega muito, as visualizações são bem baixas e a entrega dos vídeos é bem inferior a um canal que está produzindo constantemente. Eu voltei há pouco tempo e as coisas vão continuar meio intermitentes por aqui, porque é dentro do tempo que me cabe, né? Mas é sempre um prazer dividir aquilo que está no coração com vocês. Deus abençoe o seu dia e até a nossa próxima oportunidade de conversar. Tchau.